Olá pessoal, aqui é a Flávia Iriarte e hoje eu vou começar aqui com um book review do livro Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. O Outros Cantos foi o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura do ano passado, de 2017, foi também finalista do Prêmio Jabuti e a Maria Valéria foi com o livro 40 Dias, vencedora do Prêmio Jabuti de 2015. Ou seja, a mulher está na crista da onda. E esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi resenhar o Outros Cantos aqui para o canal do Carreira Literária. A narrativa acompanha a personagem Maria rumo ao povoado fictício de Olho d'Água, onde no passado ela foi enviada como educadora num projeto de alfabetização do governo. O tempo inteiro da narrativa se passa num trajeto de ônibus em que a personagem está voltando para esse sertão para dar uma palestra. E a gente acompanha as lembranças e pensamentos dessa personagem enquanto ela cruza a noite rumo ao sertão onde ela esteve no passado. Muito rapidamente a gente percebe que essa vivência nesse povoado foi muito importante para a personagem, que ela teve um contato marcante com as pessoas que viviam naquele sertão. E não somente isso, ela olha para esse sertão, para esse passado com uma certa nostalgia. Mais do que isso, a gente percebe que essa nostalgia é quase que uma forma de estar no mundo da personagem, Sempre se ressentindo das mudanças trazidas pelo presente, pelas novas tecnologias, o quanto essas novas tecnologias da informação modificaram as pessoas e o próprio sertão. Vou dar aqui um exemplo de uma passagem de como a gente pode perceber isso. Diz a narradora: "Não quero mais correria, pressa, velocidade. Ultimamente ando irritadiça e exausta. Resisto, mas sou sempre arrastada pela pressa dos outros desde que a gente passou a viver, se mover, se informar, pensar e se comunicar com o máximo de velocidade possível, segundo os diários e ruidosos lançamentos de novas geringonças eletrônicas prometendo cada vez mais velocidade. Não é só o fast food no estômago, é o fast food no cérebro. Fast news, fast thinking, fast talking, fast answering, fast reading." À medida que a narrativa avança e a gente vai tendo acesso aos pensamentos da Maria, a gente vai percebendo que ela idealiza não somente o espaço, não somente esse sertão e esse passado, mas como todas as pessoas que tiveram envolvidas nessa vivência dela. E há aqui algo que me incomodou bastante, que é essa idealização da alteridade, O sertanejo, os habitantes de Olho d'Água são vistos quase que com uma condescendência, eles são sempre bons, eles são sempre mais fortes, do que o homem da cidade, do que o homem moderno, do que o homem das letras. Me pareceu aqui uma retórica muito próxima à retórica do romantismo, em que a idealização do outro, mais do que um ponto de vista do personagem, consiste quase que como um projeto da própria ficção. Isso me pareceu bastante deslocado no tempo, no que a gente tem em termos de literatura que está se pensando hoje. Então vou citar aqui alguns exemplos em que essa idealização da alteridade para mim ficou bastante patente. "Aprendia eu a cada dia muito mais indispensáveis saberes para a teimosa vida nos mais hostis cantos do mundo do que as letras que eu viera trazer-lhes, úteis apenas em mínimas ilhas de privilégio desigualmente espalhadas no globo terrestre." Então, o tempo inteiro na narrativa a gente percebe essa estratégia da narradora de contrapor aquilo que é o homem moderno, o homem da cidade, o homem das letras, com o homem do sertão. E é sempre uma superioridade dessa alteridade com relação ao que ela pensa ser o homem identificado com a perspectiva dela. E no final das contas, o principal prejuízo que ao meu ver isso representa para o romance é que a gente vê, como acontece na vida, a gente vê o outro de maneira idealizada, faz com que esse outro ganhe um aspecto muito unidimensional e pouco palpável, pouco real. Não à toa essa vai ser a reivindicação mais tarde do realismo com relação ao romantismo. O ritmo não conspira em nada a favor do texto e essas idas e vindas no tempo, o tempo em que a personagem traz as lembranças do sertão e das suas expedições na África e ao redor do mundo, e a passagem para o tempo presente em que ela está viajando de ônibus
se dão de forma extremamente engessada e mecânica, não contribuindo para nada com a narrativa. Ou seja, a gente tem estratégias muito parecidas com essa que eu vou citar. A personagem está dormindo e está sonhando com a sua vivência no passado, nesse sertão, ou então está olhando para a paisagem e lembrando do que aconteceu, de uma experiência que aconteceu com ela nessa época, e de repente o ônibus dá uma freada e aí ela é chamada para essa realidade. E essa vivência do momento presente dela viajando de ônibus, em nada, em nenhum momento contribui e potencializa a narrativa. Outra coisa que me incomodou bastante foi a forma como essas lembranças que a personagem traz, não do sertão, mas de experiências anteriores a ela, como missões da personagem na África como educadora, na Argélia, no Marrocos, se eu não me engano, como isso é trazido para a narrativa de uma forma nada orgânica e nada contribui para a gente entender os personagens de Olho d'Água ou para a gente entender a própria personagem, né? É só trazer gratuitamente aquilo quase que como uma tentativa de embelezar a biografia da personagem e até mesmo da própria autora. Diante da fragilidade do projeto ficcional de Outros Cantos, algo me chamou bastante atenção. Eu tive acompanhando a repercussão na mídia do Outros Cantos e também da Maria Valéria de uma forma geral, e eu não encontrei nenhuma reportagem, nenhuma resenha em que não fosse excessivamente frisado dados biográficos da autora, né? Então vou citar aqui um exemplo. Freira, escritora, feminista, ela já fumou maconha, lutou contra a ditadura e foi amiga de Fidel Castro. Freira que instalou-se em povoado sertanejo nos anos 70, que ajudou a esconder opositores após o golpe de 64, que passou pela Itália, França, Argélia, Estados Unidos e México antes de voltar ao Brasil. Então, basicamente, a sensação que eu tive foi que o mercado, os leitores, a editora, se deixaram deslumbrar por essa biografia da Maria Valéria, que é sim muito interessante, mas que não pode ser tomada como um atestado da qualidade literária de Outros Cantos ou de qualquer outro romance dela. A sensação que eu tenho é de que esse mecanismo, além de reforçar uma estratégia da indústria para vender livros, ele acaba também empobrecendo o debate e a própria produção ficcional. Porque até que ponto a gente pode tomar dados biográficos da vida de qualquer autor, né? Até que ponto o fato dela ser freira, dela ser feminista, dela ser ex-missionária, pode ser tomado como um atestado de qualidade do que ela escreve, né? E é claro que essa pergunta aqui para mim ela é retórica, porque eu afirmo efetivamente que não pode ser, né? Biografia e ficção, aquilo que a gente toma das nossas vidas, as experiências, aquilo que nos marca, existe um longo percurso para que isso seja transformado num objeto estético, num texto capaz de engajar, de interessar outros leitores. Então há todo um processo, um percurso de transfiguração que, ao meu ver, não foi realizado em Outros Cantos. Resumindo, teria soado para mim muito mais honesto e efetivo do ponto de vista estético se Outros Cantos fosse um relato jornalístico ou biográfico da autora sobre a sua experiência nessas tantas searas, mas não efetivamente um romance. Para ser um romance, faltou muito para Maria Valéria Rezende caminhar, faltou muito para a gente sentir consistência nesses personagens, para a gente sentir que eles não eram unidimensionais e que estavam passeando ali sem trazer nada realmente para o leitor. Faltou muito para a ambientação que a gente tem transformar-se algo de efetivamente palpável para o leitor, que ajudasse ele a trazer à tona e tornar palpável as lembranças que a narradora emula. Então é isso. Eu não recomendo Outros Cantos, eu achei um livro bastante fraco, né? Um projeto ficcional que não funciona, e a minha nota para ele é 3.5. E para dizer aqui, já que
Como eu falei no início, ele foi vencedor do prêmio São Paulo de Literatura, que estava concorrendo, por exemplo, com o romance Machado, do Salviano Santiago, Formas de Capturar o Ar, do Flávio Isaac, Tribunal de Quinta-feira, do Michel Laube. Ao meu ver, livros bastante superiores a Outros Cantos. Eu daria o prêmio São Paulo de Literatura para o livro do Michel Laube, Tribunal de Quinta-feira. Um romance, esse sim, que eu recomendo enfaticamente. Eu queria dizer que eu já fiz essa resenha numa versão escrita para ser publicada na revista Lavoura, uma iniciativa do André Balbo, do Arthur Longovi, da Ana Brandão e do Lucas Verzola. A revista Lavoura é uma iniciativa muito bacana que acolhe produção de artistas plásticos, de escritores e fomenta a literatura contemporânea brasileira. Vale a pena você dar uma checada no site deles, porque inclusive volta e meia eles estão abertos para o recebimento de contos, poesias, uma possibilidade, portanto, de você divulgar o seu trabalho. Se você quiser dar uma olhadinha na revista Lavoura, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!